quero falar com os irmãos aqui na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, e o versículo 3. Apenas este versículo eu quero tirar aqui, para que nós possamos aprender um pouco desta palavra nesta noite. Assim diz a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva. Apenas este versículo, a parte A do versículo, somente esta parte A do versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amados e queridos irmãos, o profeta Oséias, aqui, ele está falando com o povo de Deus em um período onde o povo de Deus estava passando por momentos de muitas dificuldades, muita descrença. O profeta Oséias é aquele profeta que Deus usa a vida pessoal dele para demonstrar o amor de Deus através de um casamento com uma prostituta, uma mulher que vivia em um prostíbulo. E quando Deus usa a vida de Oséias, o relacionamento de Oséias, ele vem aqui para o centro do livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias tem 12 capítulos, né? E bem no centro deste livro, nós encontramos esta mensagem do Senhor, orientando as pessoas ao conhecimento. Eu poderia falar para os irmãos que aqui no início do capítulo 6, né, o profeta Oséias, ele descreve a ressurreição de Cristo. Vocês podem observar que ele diz no primeiro e no segundo dia, ele nos dá a vida, mas no terceiro dia ele nos ressuscita. Observe que isso está bem no início do capítulo 6. Mas o que eu quero que vocês aprendam, o que eu quero a mensagem que Deus me deu para transmitir para vocês nesta noite, é a respeito acerca do conhecimento. As pessoas viviam de forma dúbia. As pessoas não tinham certeza do que estava acontecendo com elas. E então o profeta de Deus, o profeta Oséias, ele é instruído a orientar as pessoas ao conhecimento. No capítulo 4 ele diz o seguinte: o meu povo perece. O meu povo perece por falta de conhecimento. Provavelmente, aqui no capítulo 6, ele já está mudando um pouco do discurso, ele já está dizendo para que as pessoas aumente o seu grau de conhecimento. Porque ele diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta conhecer ao Senhor. É importante conhecer ao Senhor, é importante caminhar com o Senhor, é importante estar do lado do Senhor, porque o que vai mudar a sua vida, o que vai mudar a sua história, é o conhecimento que você vai ter de Deus.
nós encontramos Jesus no capítulo 8 do livro de São João, quando Jesus diz aos seus discípulos, quando ele diz aos seus discípulos da seguinte forma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Algumas centenas de anos, talvez milhares de anos antes de Jesus narrar esta frase para os seus discípulos, aqui está o profeta Oséias dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Moisés poderia ter sido apenas um menino do cesto, no meio do junco do Nilo, mas um dia Moisés teve um encontro real com Deus. Ele conheceu Deus através de uma chama, através de um fogo que ardia no meio da sarça. Moisés, a partir do momento que Moisés teve esse encontro com Deus, que ele passou a conhecer a palavra de Deus com mais presteza, a vida dele mudou totalmente. Quando Moisés pisou na terra do Egito, tudo o que poderia acontecer com ele no Egito era a morte, porque ele havia matado um egípcio. Mas a partir daqui, Moisés já tinha conhecido Deus. E Moisés não só conheceu a Deus, mas ele prosseguia conhecendo a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo nesta noite. Não basta você ter um encontro com Jesus, não basta você ter o conhecimento de Jesus, dizer assim: eu conheço este Jesus, eu já vi este Jesus. É necessário que você continue conhecendo este Jesus. É necessário que você continue conhecendo este Jesus. É necessário que você prossiga em conhecer ao Senhor. Quando Zaqueu estava subido na figueira, tudo que Zaqueu queria era conhecer Jesus. Tudo que Zaqueu queria era ter um encontro com Jesus. E quando Zaqueu teve aquele encontro com Jesus, a sua vida mudou para sempre. Glória a Jesus. Vocês observem que quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, a conversão dele foi tão imediata que ele abriu mão de todas as coisas do mundo, tudo aquilo que era supérfluo. Eu vou dizer carro, casa, apartamento, mansão na praia, fazenda, boiada. Aleluia, Jesus Cristo. Tudo é passageiro, tudo isto é passageiro. Gracias te damos, Jesus Cristo. Tudo isto é passageiro. Aleluia, Deus. Nós precisamos, amados e queridos irmãos, nós precisamos conhecer ao nosso Deus, nós precisamos conhecer o nosso Cristo. E não basta conhecer este Jesus, não basta ter este conhecimento. Observa que o profeta, ele recebe uma mensagem de Deus e ele transmite para os filhos de Israel, para os efraimitas. Ele diz o seguinte: conheçamos e prossigamos, caminhemos. Eu quero pegar aqui algo para fazer uma reflexão para que vocês possam entender melhor. Vamos pegar uma escada. Eu preciso chegar à comieira de uma casa e para isso eu preciso de uma escada. Essa escada precisa ter 10, 15 degraus. Eu preciso colocar um pé de cada vez.
Mas eu não posso parar. Observa que eu não posso parar, porque se eu parar, eu não vou chegar lá no topo. Eu não vou chegar em cima da casa. Eu preciso continuar. A mesma coisa é o conhecimento de Deus. Não basta conhecer Jesus, não basta ter conhecimento de Jesus, não basta ter conhecimento de Deus. É necessário prosseguir conhecendo a Deus todos os dias. Porque hoje você precisa de um milagre. Hoje você precisa de uma cura. Amanhã você precisa de outra cura. Hoje você precisa da visão. Amanhã você precisa da perna. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando nós prosseguimos em conhecer ao Senhor, nós começamos a vencer o pecado. Porque, amados e queridos irmãos, o inimigo não para, o pecado não para, as maldições não param. Todos os dias ela vai estar lutando para derrubar você. Todos os dias você vai enfrentar uma luta. E essa luta não vai ser fácil. Mas você precisa prosseguir conhecendo ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Que Deus abençoe nossa vida, que Deus nos encha da sua alegria, da sua paz. Que o amor de Deus seja grandioso sobre as nossas vidas. Eu quero, antes de encerrar o culto dessa noite, eu quero fazer aquele apelo de todos os cultos que nós faz. Eu não sei onde você vai estar no momento que você for ouvir essa mensagem. Mas eu sei que você pode estar precisando desta mensagem. Às vezes, no leito de dor, numa cama, ou às vezes sozinho no meio de uma floresta, ou sabe lá Deus onde, na guerra. Você pode estar ouvindo esta mensagem e você vai ouvir neste exato momento a seguinte pergunta: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? A Bíblia diz que aquele que confessar o Senhor como Salvador será salvo. Se com a tua boca confessares que Deus é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, você vai ser salvo. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você fracassou, o que importa é que nesse exato momento você olhou para Cristo e disse: Jesus, eu te aceito, perdoa os meus pecados, Jesus, perdoa os meus pecados. E Jesus estará aí, do seu lado para te perdoar. Muitas pessoas falam assim: mas depois que ele fez de tudo, que ele matou, que ele roubou, que ele tirou a vida de alguém, que ele humilhou alguém, agora ele vem querer aceitar Jesus, vem querer ser cristão, vem querer ser crente. A palavra de Deus diz bem claro que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. O fracasso do diabo é o seu pedido de perdão, é a sua confissão, dizendo assim: Jesus, eu te aceito, perdoa os meus pecados. Na cruz, ao lado de Cristo, havia um homem que estava sendo crucificado. Um homem infeliz, maldito, cheio de maldição, cheio de problema. Até certo ponto ele estava criticando Jesus, mas de repente, do nada, a ficha dele caiu e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares na tua glória. Aleluia. E Jesus perdoou ele. Jesus apagou todos os pecados dele e disse assim: ainda hoje tu estarás comigo no meu paraíso. Eita glória! Eita Deus maravilhoso! Então, responda comigo: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Aleluia. Perdoa os meus pecados, Jesus. Jesus, limpa a minha alma, limpa o meu espírito. Jesus, eu estava tudo caquético, tudo sujo, tudo imundo até agora.
Mas agora, Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados. Me cobre, Jesus, com o teu manto sagrado. Me cobre com o teu sangue, Jesus. Limpa-me, Senhor, de todo o pecado. Agora eu digo, Senhor Jesus, este homem e esta mulher que acabou de te aceitar agora como teu único e suficiente Salvador, escreve o nome dele ou dela aí no teu livro chamado Livro da Vida. Escreve aí, Jesus. Jesus, quando ele te aceitou, Jesus, quando ele acabou de te aceitar, Jesus, eu imagino o teu sorriso, Jesus, a tua emoção. Escreve aí, Jesus. O inimigo perdeu, o inferno perdeu na vida deste homem e desta mulher. Para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Amados e queridos irmãos, nós encerramos este culto nesta noite. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui. Eu quero mandar um abraço para os irmãos da cidade de Pacajás, Bom Jardim, no estado do Pará. Pacajás fica em que região do Pará, irmão Luiz Alberto? No meio do estado, mas qual cidade famosa que é mais conhecida, mais próxima? Nas proximidades de Marabá e Altamira. Eu conheço bastante Itaituba, né? Já morei em Itaituba. Se tiver alguém de Itaituba que nos assiste, aquele abraço para vocês, irmãos. Então, vamos colocar as mãos para cima agora, vamos dar a bênção apostólica. Meu Deus, este homem, esta mulher que acabou, Senhor, de receber esta oração, Jesus, que acabou de te aceitar como Salvador. Senhor, eu declaro sobre a vida dele, sobre a vida dela, Senhor, que ele seja próspero. Que aonde ele colocar as mãos agora, Jesus, haja prosperidade. Durante toda esta semana, Senhor, onde este homem, esta mulher colocar os pés e as mãos, que seja bênção, Senhor, muitas bênçãos. Derrama sobre ele e sobre ela a sua força, a sua alegria. Jesus, aquele problema no fórum, Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos e nós te louvamos. Amém, glória a Jesus. Está encerrado este culto nesta noite. Eu agradeço a presença do irmão Valdomiro Jacarelli, esta bênção de Deus que está aqui. Ele olha por baixo, né, gente? Assim. O meu querido irmão Luiz Alberto, que Deus abençoe você.